Se você fosse o Senhor, você chamaria determinadas pessoas para fazerem a sua obra, para serem profetas? Como, por exemplo, Moisés, Pedro, o mesmo Joseph? É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. É interessante isso. O Senhor chamou determinados homens que aparentemente se eu fosse o Senhor, não chamaria. eu não chamaria Moisés do jeito que ele era, mesmo Pedro e o próprio Joseph. Mas o Senhor sabe todas as coisas, porque o Senhor, Ele chama os fracos e os qualifica para realizar a obra dele. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, no primeiro momento, quando o Senhor o chamou, ele não queria ir, ele achava que ele não tinha condição de falar com o faraó, nem com o povo, talvez ele não soubesse bem a língua, ele disse que era pesado de língua. Também ele disse que ele tinha medo, na verdade ele tinha medo de enfrentar o faraó e de enfrentar o povo, mas ele fez grandes milagres. Quando ele se prontificou a fazer a obra, o Senhor o qualificou, porque ele estava junto com o Senhor e o Senhor usou ele como um instrumento, poderoso instrumento, para libertar o povo de Israel. O mesmo aconteceu com Pedro. Pedro era um pescador, um homem simples, impulsivo e até medroso, né? Ele negou Cristo 3 vezes, associação com Cristo, né? 3 vezes. Mas depois Pedro se tornou um homem tão poderoso. As pessoas queriam ser curadas por Pedro e elas se amontoavam nas calçadas das ruas porque elas queriam ser abençoadas por ele, mas não dava, era muita gente. E eles então se amontoavam nas calçadas e quando Pedro passava e a sombra de Pedro ia passando sobre aquelas pessoas e elas iam sendo curadas. Olha quem Pedro se tornou. No primeiro discurso que Pedro fez, 3.000 homens foram batizados, fora as mulheres e crianças. Então, o Senhor qualificou Pedro, apesar de todas as suas imperfeições, né? Todas as suas inabilidades, ainda assim o Senhor o qualificou, porque ele se prontificou a fazer. Ele foi, ele fez, e o Senhor o ajudou. O mesmo com Joseph. Joseph era um menino de 14 anos e viu o pai e o filho. E depois ele pegou as placas, ele traduziu pelo dom e poder de Deus, ele tinha pouquíssima escolaridade, quase nenhuma, ele mal sabia escrever. Emma que ajudava ele a escrever, porque ele não sabia muito, né? Ele tinha pouquíssima escolaridade. Tanto é que até Oliver Cowdery mesmo questionava ele ser Joseph ser profeta, porque ele não tinha qualificação do mundo para ser um profeta, mas ele tinha a qualificação de Deus. Deus o escolheu. E assim é com todos, né? E assim é nessa semana também a gente vê o que aconteceu com Enoque. Foi muito semelhante ao que aconteceu com Moisés. O Senhor chamou Enoque e disse o seguinte: e tendo ouvido essas palavras do Senhor, o Senhor chamando ele para ele poder pregar o Evangelho para o povo, chamar o povo ao arrependimento, que naquela época a iniquidade era muito grande. E tendo ouvido essas palavras, Enoque prostrou-se ante o Senhor e falou perante o Senhor, dizendo: por que é que encontrei graça aos teus olhos? Sou apenas um menino, e todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Por que razão sou teu servo? Muito legal isso. Ele colocou para o Senhor as fraquezas dele, o quanto ele era fraco e o quanto ele era inadequado para realizar essa obra. Chamar aquele povo ao arrependimento. E ele diz 2 coisas. Ele disse assim: eu sou apenas um menino. Ele tinha mais ou menos uns 60 anos de idade. Ele disse que era um menino. Talvez ele quis dizer que, não talvez na idade, apesar que os homens viviam muito naquela época, mas 60 anos talvez ele não tivesse realmente qualificação
social, ou não tivesse uma posição social, ou ele fosse uma pessoa fraca ou pequena diante das pessoas naquela época. O mesmo, e ele ainda disse depois que o povo o odiava, né? O povo odiava ele. Então talvez por isso, odiava no sentido de que ele não era reconhecido, ele não era ninguém, vamos dizer assim, ele não era ninguém para o povo. E ele dizia que ele era lento no falar. Então, algumas pessoas falam que ele era gago, enfim, mas não importa muito aqui. O que importa é que ele colocou as fraquezas dele para o Senhor e ele fala: Senhor, por que eu achei graça aos teus olhos, né? Por que razão eu sou teu servo? Por que o Senhor está me chamando? E o Senhor disse a Enoque, é muito, muito bonito o que o Senhor disse para Enoque. E o Senhor disse assim para ele: e o Senhor disse a Enoque: vai e faze o que te ordenei, e homem algum te ferirá. Abre a tua boca, e ela encher-se-á, e dar-te-ei palavras, pois toda a carne está em minhas mãos, e farei o que me parecer adequado. Eis que meu espírito está sobre ti, portanto todas as tuas palavras justificarei, e as montanhas fugirão de ti, e os rios desviar-se-ão de seu curso, e tu permanecerás em mim, e eu em ti, portanto anda comigo. Enoque, depois dessas palavras, foi e fez o que o Senhor mandou. E aconteceu exatamente isso que o Senhor disse. Os rios mudavam de curso, as montanhas saíam da frente dele, né? É até interessante isso, né? Como que isso acontecia, mas aconteceu. Então, apesar das fraquezas de Enoque, o Senhor o qualificou, porque ele estava com o Senhor e o Senhor estava com ele. Isso chama muita atenção, me chama muita atenção em relação a nós mesmos. Eu fico imaginando, né, como que o Senhor chama determinadas pessoas para determinados chamados na igreja. Eu mesmo tive vários chamados na igreja e em minhas fraquezas, né, apesar das minhas fraquezas, o Senhor me chamou e quando eu busquei o Senhor, Ele me qualificava para realizar o trabalho que Ele queria que fosse feito naquele meu chamado especificamente. E isso pode acontecer com você. Seja qual for o chamado que você tenha, o Senhor vai te qualificar. Você pode se sentir inadequado, você pode sentir, não vai dar, por causa disso, por causa daquilo. Você pode encontrar vários obstáculos para que você exerça o seu chamado e realize aquilo que o Senhor deseja de você. Porém, saiba que o Senhor vai estar com você. Ele vai te conduzir pela mão, porque é a obra dele. Apesar da gente ser, e eu me sinto muito assim, me sinto muito desqualificado para as coisas que o Senhor me chama, não é uma falsa humildade, não é uma coisa assim, é que realmente eu me sinto pequeno, porque o Senhor é grandioso, o Senhor ele tem tanto poder, Ele pode fazer tantas coisas, e às vezes Ele nos chama para realizar coisas que aparentemente são pequenas às vezes. O meu chamado é só secretário, é só, enfim, recepcionista, não importa. Não importa o chamado que você tenha. O Senhor está usando você como um instrumento nas mãos dEle para realizar a obra dEle. A obra dEle precisa ser realizada em todos os aspectos, né? Então Ele precisa de nós. E nós, obviamente, precisamos dos nossos chamados. Mas eu queria contar uma experiência pessoal minha, muito sagrada também. Tenho contado aqui algumas experiências, mas eu queria ser claro que o objetivo não é me engrandecer, porque qualquer um pode ter essas experiências, qualquer pessoa pode passar pelas experiências que eu conto aqui e você não é diferente, você pode passar por isso. Eu recebi um chamado como membro do Sumo Conselho e presidente dos rapazes da Estaca. E isso no ano passado, no começo do ano passado. E aí então
já tinha um calendário pronto e uma das atividades seria uma pernoite com os rapazes, no segundo semestre. Eu fiquei um pouco preocupado por causa da questão da Covid, né, da pandemia, enfim, de levar os rapazes em barracas e todo esse problema, né? E eu estava um pouco preocupado e indeciso se deveríamos ou não fazer essa atividade. Isso na propriedade recreativa da igreja, aqui em São Paulo. E aí então eu fiz uma oração. Eu orei e falei: Senhor, o senhor deseja que realmente isso seja feito, essa atividade? E aí eu senti muito forte pelo Espírito, e o Senhor falou na minha mente, que Ele queria que fosse realizado. Mas eu fui colocando obstáculos, né? Eu fui falando: puxa, mas tem a pandemia, né? Tudo isso é um problema, a gente se preocupa com os jovens, os pais vão se preocupar. E aí o Senhor foi me mostrando aos pouquinhos: ó, eu quero que seja feito, e eu quero que seja feito dessa maneira. E eu fui escrevendo todo o programa da pernoite, tudo que o Senhor queria que acontecesse, o tema, as atividades todas. Aí eu fui escrevendo tudo. O Senhor foi me mostrando cada coisa, cada ponto, cada atividade, a forma que Ele queria que fosse feita, até os hinos que Ele queria que fosse cantado. E aí então eu fui escrevendo tudo, né? Fui fazendo. E eu consultei meus conselheiros, meu secretário, nós conversamos em algumas reuniões e conversamos com a presidência da Estaca, e estava decidido que nós iríamos fazer a pernoite. Porque o Senhor queria que fosse feito. Então, vamos fazer a pernoite. O Senhor quer que seja feito, vamos fazer. E aí o que aconteceu era um mês de chuvas, foi no mês de setembro, e começou a chover muito. Chovendo muito, aí começou uma chuva muito forte aqui em São Paulo, e um dia antes da pernoite, nós iríamos na sexta-noite, na quinta-feira, choveu o dia inteiro, choveu de noite, e aí então eu fraquejei na fé. Eu estava muito preocupado, eu falei: não vai dar para fazer essa pernoite, está chovendo muito. Um acampamento com rapazes, com chuva, vai comprometer todo o programa. Nós tínhamos programa à beira da fogueira, nós tínhamos atividades, né, à beira da fogueira, atividades ao ar livre, todas as atividades eram ao ar livre praticamente. E aí eu fiquei com muita dúvida sobre se nós deveríamos ou não fazer essa atividade por causa das chuvas. E lá o acesso ao local, né, da propriedade recreativa, também quando chove muito, é muito difícil de chegar. E aí eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu acho que não vai dar para fazer essa atividade, tá muito complicado. E na hora eu estava dentro do carro, orando, né, e conversando com o Senhor e dizendo isso para Ele. E nessa mesma hora que eu estava conversando com Ele, é até difícil de falar, mas foi muito forte a impressão do Espírito que eu tive. O Senhor, Ele me chamou a atenção como nunca. Eu já tive o Senhor já me chamou a atenção, já me deu bronca outras vezes, né? Mas dessa vez foi muito forte, foi bem forte, porque Ele me mostrou que eu estava totalmente errado e que a minha fé era muito fraca. Ele disse assim na minha mente: quem fez a chuva? E eu me lembrei na hora de Moisés, né? Quem fez a boca do homem? Então, quem fez a chuva? O Senhor falou para mim: eu disse para você que é para ser feito. E eu te mostrei exatamente como eu queria que fosse feito. Então é assim que eu quero que seja feito. E você vai fazer. E eu vou estar lá. E eu vou conduzir tudo. Nessa hora, eu não conseguia me controlar. Eu chorava demasiadamente. Eu acho que eu nunca chorei tanto. E eu senti muito forte o Senhor dando uma bronca em mim. Mas o que eu vi naquela hora foi o quanto a minha fé é fraca. O quanto eu estava sendo incrédulo. Porque o Senhor já tinha me mostrado como Ele queria que fosse feito.
E eu agora, por causa da chuva, eu estava duvidando. E aí isso me mostrou, sabe, com tanta clareza o quanto a minha fé é pequena. Quando Cristo disse que se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia remover montanhas, eu vi que a minha fé é infinitamente menor que um grão de mostarda. Bom, seguimos em frente com o programa. Vamos fazer. Foi a decisão, conversei com meus conselheiros, com a presidência da Estaca. Apesar de tudo, apesar de toda a chuva, nós vamos fazer. No dia seguinte, isso foi na quinta-feira, na sexta-feira continuou a chover. E aí, ainda assim nós vamos, alguns diziam, não vamos, melhor não ir. Mas nós, depois daquela bronca, não teve como negar que era isso que o Senhor queria, então nós vamos. E nós fomos, e chegamos todos em segurança, todo mundo chegou bem. Chovia um pouco, garoava lá no local, mas não era uma chuva muito forte. Nós conseguimos fazer uma fogueira, conseguimos fazer uma atividade à beira da fogueira. E durante o dia seguinte, que seria o sábado, o Senhor fez com que a chuva parasse em alguns momentos e a gente conseguia fazer as atividades seguindo exatamente o programa que Ele tinha mandado que a gente fizesse. Eu, meus conselheiros, a presidência da Estaca, todos nós fizemos exatamente como o Senhor queria e as coisas aconteceram exatamente como o Senhor queria. Eu e o presidente da Estaca, naquele dia, até tiramos uma foto, nós dois, com o sol entre as nuvens, porque o Senhor, quem fez a chuva foi o Senhor. Então, eu queria dizer para você, tudo ocorreu bem, tudo deu certo, o programa foi completamente feito, a maneira como o Senhor queria. Fizemos uma reunião de testemunhos no final, uma reunião de testemunhos em que os jovens prestaram seus testemunhos e o Espírito do Senhor estava tão forte. E tudo foi feito exatamente como Ele queria. Então, o resultado que o Senhor queria aconteceu. Os jovens foram tocados profundamente com tudo que aconteceu. Eu sei que muitas vidas ali foram tocadas e mudadas, inclusive a minha. Por que eu estou contando isso? Estou contando isso porque às vezes você pode se sentir desqualificado para realizar a obra de Deus, mas não se sinta. Quando você se dispõe a fazer a vontade dEle, Ele vai te conduzir. Eu testifico isso. Ele vai te conduzir. Mesmo que você sinta que tem vários obstáculos, muita coisa atrapalhando para que você consiga fazer o que Ele quer, mas lembra, busca o Senhor nas mínimas coisas do seu chamado. Ore ao Senhor, busque, fala, Senhor, o que eu devo fazer? Porque nós somos fracos, nós somos incompetentes, vamos dizer assim, para realizar a obra dele sem Ele. Não dá, eu jamais faria o programa que foi feito especificamente nessa pernoite, jamais eu faria se o Senhor não estivesse comigo, eu não teria conseguido. Então eu testifico a você, seja qual for o chamado que você tenha, não importa, faça com todo o seu coração, poder, mente e força. E o Senhor vai te conduzir. Tem uma escritura que eu gosto muito, em Doutrina e Convênios 4:5, em que o Senhor diz assim: a fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. É disso que você precisa para se qualificar. Não importa as suas fraquezas. Se você está fazendo alguma coisa errada, se arrepende, muda e busca o Senhor e Ele vai te conduzir. Quando você recebeu um chamado na igreja, seja ele qual for, apenas faça o que tem que ser feito e o Senhor vai te conduzir. Te vejo no próximo vídeo.